Qual você acha que é o motivo mais comum para o divórcio? Traição? Desentendimentos? Tédio? O casamento é algo muito frágil e, para preservá-lo, duas pessoas devem trabalhar. Não há como sem isso. Mas, infelizmente, poucas pessoas entendem isso ou fazem especificamente para que o casamento acabe entrando em colapso. Ele estava com gripe e uma virose estomacal, e dormia no quarto de hóspedes para evitar passar a doença para sua esposa ou filha. No segundo dia, Patrick Burke percebeu que Stacy, sua filha, estava verificando como ele estava. Ela veio antes de sair para a escola, novamente quando voltou da escola, e mais uma vez quando acordou naquela manhã. Vila Burke gritou de horror quando Patrick a informou que achava que tinha o mesmo vírus que todos os outros estavam sofrendo. Ela insistiu que ele saísse do quarto e imediatamente fosse para o quarto de hóspedes. Desde então, ela não espiou o quarto nem uma vez. O lavabo anexo ao quarto de hóspedes precisava de mais papel higiênico e ele precisava de mais ibuprofeno e algo para beber. O pensamento de comida fez seu estômago revirar e dar um nó, mas ele sabia que precisava repor os fluidos que havia perdido nas últimas 36 horas. Puta merda, esse colchão é horrível, Patrick pensou enquanto lutava para se sentar na cama. Querida? Ele gritou fracamente. Ele sabia que ela estava em casa. Ele podia ouvi-la rindo e conversando no celular. Vila andava de um lado para o outro enquanto falava, frequentemente cobrindo a casa inteira de 4 quartos várias vezes em uma única conversa. Querida, ele gritou quando ela passou pela porta fechada do quarto. Vila. Ele sabia que ela ouviu. Ela fez uma breve pausa. Então a conversa abafada e resmungada com quem quer que ela estivesse falando continuou enquanto ela se afastava. Mulher, eu sei que você me ouviu. Patrick resmungou. Ele encontrou seu celular e enviou uma mensagem de texto para Tvila. Preciso de papel higiênico, ibuprofeno e Gatorade. Poucos momentos depois, ele enviou uma mensagem de acompanhamento. Ela estava desligada. A televisão na sala de estar estava ligada. Querida, te enviei 2 mensagens de texto. Patrick estalou, cambaleando para a sala de estar. Você não pode me dizer que não as viu. Você ainda é contagiosa? Vila gritou, jogando os braços para cima como se para afastar qualquer germe. Tenho certeza que sim, Patrick disse. Ainda estou com febre e estou muito doente. Eu te enviei 2 mensagens de texto. Eu preciso. Bem, fique longe de mim. A última coisa que eu preciso é ficar doente. Vila gritou. E era a primeira coisa que eu precisava? Patrick estalou. Agora. Preciso de papel higiênico, preciso de ibuprofeno e, por favor, me traga um Gatorade. Gosto do sabor de ponche de frutas. Ok, só. Só saia de perto de mim, Vila disse acenando para ele, tentando fazê-lo sair da sala de estar. 3 horas depois, Patrick cambaleou até o banheiro principal e pegou 3 rolos de papel higiênico debaixo da penteadeira. Enquanto estava lá, ele tomou 2 ibuprofeno com um pouco de água da torneira. Então ele cambaleou de volta para o quarto de hóspedes. Stacy voltou para casa depois de visitar sua melhor amiga. Patrick acordou se sentindo fraco e desorientado quando ouviu sua filha chamando por sua mãe. Checando seu celular, ele viu que já passava das 5 da tarde. Papai, como você está se sentindo? Stacy perguntou baixinho, espiando pela porta. Absolutamente terrível, Patrick disse, tentando forçar um sorriso. Então acho que estou me sentindo melhor. Como vai, cara de Stacy? Você sabe onde a mamãe está? Stacy perguntou. Não. A última vez que a vi, meu Deus, foi, nossa, por volta das 9h30, 10 horas, Patrick disse. Ah, Stacy respondeu. Às 5h30, Patrick tentou ligar para Tvila. O telefone tocou algumas vezes antes de cair na caixa postal. Uma mensagem de texto de acompanhamento não foi respondida. Stacy tentou ligar às 6h30, mas foi direto para o correio de voz. Às 8h12, Vila chegou em casa e gritou com Stacy pela bagunça que a menina de 9 anos fez ao preparar a comida.
Você viu a bagunça que sua filha fez? Vila exigiu, acordando Patrick cochilando. Você me trouxe um Gatorade? Patrick perguntou. Ela colocou o queijo no fogão. Você sabe o quão difícil é limpar isso? Vila continuou. Onde diabos você estava? Puta merda, eu pedi um pouco de ibuprofeno e Gatorade para você às 10 da manhã, Patrick disse. Vila fechou a porta do quarto e, momentos depois, Patrick a ouviu gritando com a filha novamente. No pequeno banheiro, ele bebeu água da torneira antes que outra cólica o acometesse. Felizmente, com a porta do banheiro fechada, ele não conseguia ouvir o sermão de Tvila sobre a filha deles. Segunda-feira de manhã, depois de um fim de semana miserável e suado, Patrick se sentiu bem o suficiente para sair cambaleando do quarto. Ele fez ovos mexidos e torradas para o café da manhã. Ele bebeu um pouco de suco de laranja e então cambaleou de volta para seu quarto. É melhor você não ser contagioso, Vila o cumprimentou. Sim, me sinto melhor, obrigado por perguntar. Não se incomode em me fazer nada. Acabei de comer alguns ovos. Você sabe, comida sólida. Exatamente o que o médico receitou, hein? Patrick disse, escolhendo algumas roupas íntimas e meias. Ele se barbeou, estremecendo enquanto sua navalha lutava para cortar 4 dias de pelos. Um banho quente, com jatos afiados como agulhas caindo sobre ele, o fez se sentir 100% melhor. Ele tomou os 2 últimos ibuprofeno e os engoliu com um gole de Listerine. Então ele se vestiu para mais um dia no departamento de contabilidade da Oakleaf Public Utilities. Vila e Stacey estavam na cozinha, Stacey mastigando mal-humorada sua aveia e reclamando sobre isso enquanto Vila a ignorava. Vai fazer você crescer grande e forte como Batman, Patrick provocou, brincando com o cabelo loiro mel de Stacey. Papai? Como se eu quisesse crescer grande e forte como o Batman. Stacey bufou. Era venenosa? Patrick sugeriu, pegando sua maleta. Mulher gato? Tanto faz. Stacey revirou os olhos. Depois de um dia tranquilo no trabalho, Patrick passou no Walmart local e comprou uma caixa de garrafas variadas de Gatorade. Ele também pegou um pacote de papel higiênico Northern e 2 frascos grandes da marca de loja Ibuprofen. Enquanto ele navegava pelo departamento de cama, Patrick encontrou um protetor de colchão de pelúcia e adicionou a roupa de cama enrolada ao seu carrinho. Por que você comprou isso? Vila reclamou enquanto Patrick colocava seu Gatorade na despensa. O que eu pedi para você pegar para mim no sábado? Patrick perguntou. Não sei o que, Vila respondeu. Dê um palpite, Patrick disse, segurando uma das garrafas de bebida esportiva. Quando Stacey chegou à mesa de jantar, Patrick mostrou a ela os 5 potes individuais de carne bovina e macarrão com queijo que ele havia comprado para ela. Juntos, ele e Stacey revisaram as instruções do micro-ondas. Vila os ignorou, absorta em algo em seu telefone. Viu? Por aqui. Se a mamãe estiver muito ocupada e eu estiver deitado na cama me sentindo miserável, você pode fazer sua própria refeição, Patrick disse, beijando a filha no topo da cabeça. Não faça bagunça naquele forno. Você sabe como é difícil limpar, Vila retrucou quando Stacey mencionou que estava ansiosa para fazer sua própria refeição. E o prêmio de mãe do ano vai para... Patrick murmurou enquanto saía da cozinha. Patrick tirou os lençóis e o protetor de colchão levemente mofados da cama de hóspedes. Como os travesseiros não eram laváveis na máquina, ele os colocou sobre os móveis de jardim no quintal. Naquela noite, quando ele foi para a cama, Vila olhou para ele com desagrado enquanto ele deslizava para baixo das cobertas. Você está dormindo aqui? Ela perguntou. É minha cama. Eu durmo nesta cama desde que nos casamos, Patrick disse. Por que eu não dormiria aqui? Ah, bem, eu só pensei, sabe, você continuaria dormindo no outro quarto, Vila disse. Desculpe se isso te incomoda, mas eu planejo dormir na minha cama, Patrick disse, se afastando dela. Ele não ouviu a resposta dela. Ela imediatamente ligou a TV, aumentando o volume. Patrick frequentemente se perguntava se Vila tinha uma leve perda auditiva. Jesus Cristo, Vila, abaixe o volume,
Patrick retrucou um momento depois. Bem, se você não gosta, Vila começou. Patrick pegou o controle remoto da mão dela, desligou a TV e então colocou o controle remoto na frente da cueca. Seus olhos duros a desafiaram a tentar pegá-lo de volta. Não havia um café da manhã especial esperando por Patrick, embora Vila tivesse se levantado 30 minutos antes de ele se levantar tranquilamente, tomar banho e se barbear. Em vez disso, havia tigela de aveia com nozes pecãs misturadas de Stacy. Mãe! Ugh! Aveia! Aveia! Stacy exclamou. Te fazer grande e forte como? Patrick provocou. Não, papai, tanto faz, Stacy murmurou, pegando a primeira colherada a contragosto. Mastigue, Patrick aconselhou. Por quê? Já parece mastigado, Stacy observou. Victoria Baker, junto com outros 3 em seu escritório, se lembraram de seu aniversário. Patrick ficou satisfeito com a vela de jarra grande e gostou particularmente do pequeno ursinho de pelúcia com braços dobráveis que Victoria havia posicionado espreitando para fora da sacola de presentes. Ela deu a Patrick um sorriso brilhante quando ele lhe disse que sua filha Stacy amara o Sr. Ted. No almoço, em homenagem ao seu 30º aniversário, Patrick se presenteou com uma refeição do food truck do ônibus escolar. Enquanto esperava na fila, ele hesitou entre os Slope e José, o goulash húngaro e o ensopado de carne. A conversa ao redor dele era animada. Claramente, muitas pessoas na fila se conheciam e estavam familiarizadas com o menu do food truck. Slope e José, ele finalmente pediu. A atraente ruiva que o servia lhe deu um sorriso radiante. Sua blusa branca engomada do uniforme escolar lutava para conter seu peito amplo, e quando ela se virou para pegar um pouco de salada de repolho e molho de maçã, sua saia xadrez se esticou firmemente sobre seu traseiro bem torneado. As meninas não eram assim quando estávamos na escola, hein, amigo? Um homem mais velho riu para Patrick. Se tivessem, minhas notas teriam sido ainda piores, Patrick respondeu, e os 2 homens compartilharam um sorriso e um aceno de cabeça. A comida estava deliciosa, e Patrick considerou se presentear com a comida do food truck uma vez por mês. Retornando ao seu escritório, ele olhou ao redor de sua mesa. No entanto, não havia nenhum cartão de aniversário ou presente de Vila. Ele também não encontrou nenhuma mensagem no correio de voz do escritório ou no celular. Quando chegou em casa, a mesa estava vazia. Stacy já estava lá, fazendo o dever de casa no quarto. Você está sozinha para o jantar, está atrasada, Vila mandou mensagem. Ei, garota, Patrick disse ao entrar no quarto de Stacy. Stacy ficou encantada com a pequena estatueta peluda e rapidamente encontrou o lugar perfeito para ela. Então ela encontrou o outro lugar perfeito. O terceiro lugar também era perfeito. Ou talvez fosse melhor aqui. Então por que você pegou isso? Stacy perguntou, envolvendo os braços do Sr. Ted em volta do carregador do celular dela. Porque é meu aniversário, Patrick admitiu. Que tal um hambúrguer de valentão? Papai, é seu aniversário? Stacy exclamou, devastada por não saber que era o aniversário do pai. Milímetro 1. Valentão? Patrick perguntou novamente. Depois de terminar um hambúrguer e meio, Patrick percebeu que Stacy não conseguiria terminar seu hambúrguer de Ranch House. Então eles decidiram ir ao Hollands para tomar um sorvete artesanal. Eles chegaram à pequena loja na hora certa. Não havia fila. Olá, bem-vindos ao Hollands. O que posso trazer para vocês? Uma jovem alegre os cumprimentou. Hoje é o aniversário do meu pai. Você tem algum bolo de aniversário? Stacy perguntou a ela. Vamos ver. Ah, aqui. Você conhece as tortas de creme de Boston? É exatamente assim, mas é uma torta de sorvete de Boston, a garota sugeriu, apontando para a torta na vitrine. Sabe de uma coisa? Parece algo que poderíamos compartilhar, Patrick concordou, fazendo a garota sorrir. Patrick deixou Stacy comer o máximo que pôde, apenas mordiscando a guloseima gelada e refrescante enquanto esperava sua vez. Ele assentiu em aprovação enquanto ouvia o gerente elogiando a jovem caixa por sua sugestão.
Quando Stacy finalmente admitiu que estava cheia, Patrick terminou o resto da torta de sorvete de Boston. Senhorita? Isso foi muito bom, obrigada, Patrick disse, fazendo a garota sorrir novamente. Vila irrompeu na casa às 8h49. Seus olhos castanhos se estreitaram em pequenas fendas maldosas quando Stacy lhe contou sobre Bully Burgers e o sorvete Hollands. Vila olhou feio para Patrick, que permaneceu calmo. E por que você a levou para tomar sorvete? Você sabe que eu não gosto dela, Vila começou a exigir. Porque hoje é o aniversário dele. Ele faz 30 anos hoje, Stacy interrompeu. É o quê? Vila perguntou à filha. O papai faz 30 anos hoje, Stacy anunciou orgulhosamente. Patrick, hoje? Hoje é seu aniversário? Vila gaguejou de olhos arregalados. Milímetro 1, Patrick respondeu. Está-se face. Vá tomar seu banho, ok, querida? Eu não tomei. Por quê? Por que você não me contou? Vila perguntou. Jesus, Vila. Você tem que me dizer quando é seu aniversário? Você tem que me lembrar do nosso aniversário? Patrick retrucou. Por que eu precisaria te dizer quando é meu aniversário? Você é uma mulher adulta. Seu telefone tem um calendário. Use-o. Naquela noite, Vila foi para a cama com sua roupa provocante. Patrick olhou para a mulher de 29 anos, depois para as meias. Ele também notou a pequena barriga da qual ela não conseguia se livrar desde que deu à luz Stacy. Eles se conheceram em uma festa organizada pela Delta Rho. Vila era uma novata e a colega de quarto de Patrick o arrastou junto. Tropeçando bêbada, Vila colidiu com Patrick e quase caiu se ele não a tivesse segurado. Sua primeira reação foi acusá-lo de apalpá-la. Duas garotas de Delta Rho intervieram, que rapidamente expulsaram Patrick e seu amigo da festa. Patrick não se importou. De qualquer forma, era uma cerveja Gressele. O amigo dele também não se importou. A garota com quem ele esperava dormir escolheu outra pessoa. 3 dias depois, Vila Johnson abordou Patrick na biblioteca Connery. Ela era incrivelmente linda, com longos cabelos loiros cor de mel, olhos castanhos profundos e um nariz fino emoldurado por lábios carnudos. Ela se desculpou pelo mal-entendido e o convidou para jantar no restaurante chinês Golden Dragon. Ela esqueceu sua carteira e Patrick teve que pagar a conta do jantar. Após estacionar perto da biblioteca Connery, Vila expressou sua gratidão a Patrick com um favor próximo. Durante o encontro subsequente, Vila prontamente dividiu uma cama com ele. No final do semestre, Vila confessou a Patrick que estava grávida. Com dificuldades para estudar, Vila decidiu abandonar a faculdade. Felizmente, Patrick, que recebeu uma bolsa de estudos e herdou dinheiro do seguro de pais falecidos, lhe deu estabilidade. Eles se casaram de forma simples e criaram seu próprio lar. 9 anos e meio depois, Patrick, observando sua esposa, percebeu que o tempo havia deixado sua marca nela. Seus olhos antes vivos agora pareciam congelados, seus lábios raramente sorriam e seu corpo parecia cansado. Parece que é hora de nossa intimidade obrigatória, Patrick observou desapaixonadamente antes de se virar. Boa noite, Vila. Na manhã seguinte, Patrick perguntou cautelosamente a Victoria Baker sobre direito de família. Andrew Walker, Victoria recomendou imediatamente. Se eu alguma vez pensasse em me divorciar de Natalie, o que eu não faria, mas puramente hipoteticamente, eu escolheria Andrew. E se não? Teresa White. Patrick assentiu pensativamente, mexendo mel em seu chá verde. Quando ele entrou em seu escritório, viu um e-mail de Victoria com as informações de contato de Andrew J. Walker, o que o fez sorrir. É só porque eu esqueci seu aniversário, idiota? Vila gritou, e Patrick sabia que ela tinha chegado ao seu limite. O contato do meu advogado estava nos documentos, Vila continuou. No futuro, entre em contato com o escritório dele. Não me ligue, Patrick declarou firmemente antes de encerrar a ligação. Ele antecipou o próximo movimento dela. Ao encerrar a conversa, ele entendeu a relutância de Vila em deixá-lo ter a última palavra. Fiel à sua expectativa, ela voltou imediatamente.
Ignorar as ligações dela e redirecioná-la para o correio de voz só levou a mais tentativas de falar com ele. Documente. Mantenha um registro de quantas vezes ela faz isso, Andrew aconselhou. Isso revelará um padrão e ajudará a determinar a custódia de Stacy. Ela fez isso bem na minha frente. Eu estava no processo de tirar meus ternos do quarto, Patrick explicou, mais uma vez enviando Tvila para o correio de voz. 43 vezes, Andrew exclamou quando Patrick contabilizou as chamadas perdidas em um período de 10 minutos antes de bloquear o número dela. Sim, então ela tentou a linha do meu escritório 14 vezes antes de eu bloqueá-la lá, Patrick confirmou. No entanto, devido à custódia compartilhada de sua filha de 9 anos, você precisará desbloqueá-la, Andrew sugeriu. Ela deve ter um meio de contatá-lo em caso de emergências envolvendo Stacy. Patrick costumava residir no Oakville Plaza quando ainda era conhecido como Claremont Apartments. Durante esse tempo, ele ocupou o apartamento 311. Sim, naquela época subir aquelas escadas não era grande coisa, Patrick relembrou com um sorriso enquanto segurava a porta aberta para o apartamento 106. Olá, vizinha, Simone Ozarski, sua colega residente do apartamento 107, cumprimentou com um sorriso, carregando uma grande bolsa de lona sobre o ombro. Indo para o trabalho? Patrick perguntou, notando a maquiagem pesada no rosto da loira. Sim, Simone respondeu com um sorriso atrevido. Você deveria aparecer um dia. Eu queria poder, Patrick admitiu, observando-a ir embora. O quê? Você já tem idade suficiente, não é? Ela provocou antes de desaparecer na esquina. É, mas não posso pagar essa taxa de entrada de $25, mais aquelas cervejas de $16, Patrick murmurou enquanto entrava em seu apartamento mal iluminado e fresco. O irritante e sedoso terrier de Stacy, Upton, choramingou e arranhou a porta do banheiro. Patrick pegou 3 sacos plásticos e a guia de Upton antes de abrir a porta. Upton tentou ansiosamente passar, mas Patrick a conteve e prendeu a guia em sua coleira. Upton procurou freneticamente por um local adequado para se aliviar. Quando Patrick estava prestes a perder a paciência, ela encontrou o pedaço perfeito de grama e se aliviou. Depois de procurar por mais 5 minutos, Upton finalmente encontrou um local adequado para se aliviar. Patrick agachou-se, inseriu a mão no saco plástico e recuperou os resíduos. Então ele virou o saco do avesso, capturando o cocô sem tocá-lo com a mão. Uau, que inteligente, elogiou a mulher do apartamento 215 com seu chihuahua Marco a tiracolo enquanto procurava um lugar para Marco fazer suas necessidades. Upton não nutria nenhuma afeição por Marco ou seu dono. Marco rosnou, levando Patrick a conter Upton para evitar qualquer altercação. Bem, alguém está ansioso para o jantar, Hook, comentou Patrick antes de partir. Vila não nutria nenhuma afeição por cães ou quaisquer animais, na verdade. Como resultado, Stacy nunca foi autorizada a ter um filhote. Upton, uma criaturinha encantadora, foi comprada por Vitória de um criador e batizada em homenagem à deslumbrante Kate Upton, junto com a contribuição de Natalie. Logo após adquirir Upton, eles ficaram consternados ao descobrir a alergia grave de Vitória a pelos de animais. Como o Oakville Plaza permitia animais com menos de 50 libras, Patrick assumiu a custódia do espirituoso Upton. Os fins de semana provaram ser particularmente desafiadores, especialmente aqueles sem seu amado Staceface. Patrick e Upton sentiriam saudades da presença alegre de Stacy. No entanto, eles lidaram e até entretiveram Simone com frango com castanha de caju, refogado e sopa agridoce. Simone adorou o animado Upton e elogiou as habilidades culinárias de Patrick. Upton foi recompensada por seu bom comportamento com um petisco para cachorro e um beijo gentil na cabeça, enquanto Patrick recebeu um beijo carinhoso e um abraço de Simone. Oh, você vai levá-la para passear? Simone exclamou enquanto Patrick agarrava a guia. Sim, está quase na hora de dormir para o papai, então ele leva Upton para passear para fazer as necessidades dela, Patrick confirmou. Por favor, deixe-me acompanhá-lo, Simone implorou, entrelaçando os braços com ele. Enquanto andavam, Upton parecia mais interessado em chamar a atenção de Simone do que em se aliviar. Vá ao banheiro, Simone instruiu firmemente. Vá ao banheiro, então eu te dou carinho.
Boa noite. Simone se despediu deles quando chegaram à porta dela. Patrick recebeu outro beijo suave e Upton aproveitou uma coçada atrás das orelhas antes de Simone fechar a porta. Você é mimado, sabia disso? Patrick comentou, provocando um abanar de alegria do rabo de Upton. Na segunda-feira, Patrick recebeu a notícia de que 2 contadores de seu escritório foram selecionados para participar do seminário trimestral em Austin. Patrick e R2 Patel foram os sortudos escolhidos. Apesar de ter planos de cuidar de Stacy de quarta a quarta-feira, Catherine Winslow, a chefe do departamento administrativo, demonstrou pouca preocupação com os assuntos pessoais de Patrick. Você está programada para ir recusa levará a demissão imediata, Catherine declarou com um sorriso presunçoso. Vila mencionou casualmente seus compromissos anteriores para a semana de Patrick com Stacy e se recusou a remarcar. Claro que não, Patrick murmurou. Por que você faria alguma coisa para me ajudar? Na terça-feira à noite, Simone retornou da coleta de sua correspondência no momento em que Patrick e Upton saíam do apartamento dele para o passeio da tarde. Ela entrou, deixou sua correspondência no sofá e deu o braço a Patrick. Patrick não questionou por que uma deslumbrante dançarina exótica de 19 anos o achava intrigante. Ele simplesmente gostava da companhia dela. Enquanto Upton cuidava dos negócios dela, Patrick confidenciava a Simone sobre seus problemas. É Stacy? A adorável garotinha que visita? Simone pediu esclarecimentos. Sim, é minha filha, Patrick confirmou. Quanto tempo dura esse seminário? Simone perguntou. Eu vou embora na quarta-feira à noite. Começa às 8 da manhã de quinta-feira e termina na sexta-feira à tarde, Patrick respondeu. Então você precisa de alguém para cuidar de Stacy. Pare de chamá-la de Staceface. Isso é terrível. Você precisa de alguém para prepará-la para a escola na quinta e sexta-feira e alguém para estar lá quando ela chegar em casa nesses dias, Simone resumiu. Sim, mais ou menos. Itvila não vai concordar em trocar ou ficar com ela até que eu volte na sexta noite, Patrick explicou. Eu farei isso, Simone ofereceu. Vou apenas dizer a Donnie que surgiu um problema de família e que preciso de quinta e sexta de folga. Eu não podia pedir, Patrick começou, então se interrompeu para pegar o cocô de Upton. Você não fez isso. Eu ofereci, Simone o tranquilizou. Stacy frequenta Sam Houston? Não, ela frequenta Richards. É bem perto da casa da mãe dela, Patrick esclareceu. Que horas devo levá-la lá? Simone perguntou. O último sinal toca às 8h10, Patrick a informou. Não posso deixar você fazer isso de graça. Quanto vai me custar? Um hambúrguer de valentão. Adoro o hambúrguer de bala de canhão deles, o duplo. E então temos que tomar um sundae gigante de calda de chocolate quente no Hollands, Simone declarou. Podemos levar Stacy. Quer dizer, Stacy? Patrick sugeriu com um sorriso. Ela ficaria chateada se descobrisse que fomos ao Hollands sem ela. Para o nosso primeiro encontro? Claro, Simone concordou. Mas para o nosso segundo encontro? Não, isso é coisa de adulto. Simone, o que uma jovem linda como você iria querer com um homem de 30 anos como eu? Patrick perguntou quando pararam em frente à porta do apartamento dela. Você quer dizer um homem que dedica cada momento disponível à filha? Um homem que não trata a filha como se ela fosse um fardo? Que respeita seus direitos e valores, mesmo que ela não seja um garoto. Um homem que, apesar de conhecer minha profissão, não tentou tirar vantagem de mim? Um homem que me vê como mais do que apenas um corpo? Simone perguntou. Ela deu um beijo gentil nele, então abriu a porta do apartamento, dando a ele um sorriso deslumbrante. Oh, Sr. Burke? Você deveria se ver de terno, ela provocou em voz baixa. Milímetro 1. Na quarta-feira à tarde, Patrick dirigiu de Oakleaf Public Utilities até a Richards Elementary School. Ele espiou a sala de atividades extracurriculares adjacente ao saguão principal da biblioteca e sorriu. Sua Stacy estava entretida em um jogo de damas com uma adorável garotinha que parecia ter 5 ou 6 anos. Stacy estava perdendo intencionalmente, para a alegria da garotinha.
3 jogos seguidos, a mulher gordinha de meia-idade informou antes que ele pudesse perguntar. Patrick informou a Sra. Ortega que sua amiga, Simone Ozarski, iria buscar Stacy nas tardes de quinta e sexta. Ele anotou os detalhes no formulário que a Sra. Ortega forneceu, mas confessou que não tinha o número de telefone de Simone. Tudo bem, Patrick sorriu. Ei, criança, você está quase pronta? O nome da garotinha também era Stacy, Stacy Averlin, e ela estava no jardim de infância. Como elas tinham o mesmo nome, Stacy Averlin decidiu que ela e Stacy Burke eram irmãs. As duas meninas trocaram um rápido abraço antes de Stacy Burke pegar sua mochila e acenar para a Sra. Ortega. Simone sorriu e se apresentou novamente a Stacy. Então ela ajudou Stacy a encurralar Upton e colocar a coleira no animal teimoso. Sinto muito, papai, Simone disse quando eles retornaram. Stacy Face disse que esse é seu nome favorito no mundo inteiro, mas só o papai dela pode chamá-la assim. Eu te disse, Patrick disse sorrindo. Ele preparou o jantar deles. Ele garantiu que Stacy tomasse banho e colocou suas roupas de escola na pequena cadeira do quarto. Os sapatos dela estavam arranhados, então Patrick fez questão de engraxá-los. Oh, meu Deus, você não quer deixá-la, Simone exclamou. É por minha causa, por causa do que eu faço? Não, não tem nada a ver com você. É porque eu espero a porra da semana toda para vê-la, Patrick disse. Se eu não precisasse tanto desse emprego, eu diria para Catherine Winslow ir lamber um tijolo. Oh, que papai, Simone jorrou, abraçando oh, que papai. Simone lhe deu um beijo apaixonado. Quando uma Stacy ainda um pouco úmida saiu do banheiro vestida com seu pijama, ela abraçou e beijou seu pai. Simone sorriu e lhe deu um beijo gentil antes de empurrá-lo de brincadeira para fora da porta do apartamento. Os seminários acabaram sendo tão tediosos quanto Patrick havia previsto. Ocasionalmente, ele discretamente checava seu telefone, olhando para a selfie de Simone Stacy que havia sido enviada a ele mais cedo naquela manhã. Ela capturou duas loiras posando exageradamente com Upton brincalhão se contorcendo nos braços de Stacy. Nós te amamos, papai, dizia a mensagem de Simone. Te amo também, Patrick respondeu. Por favor, me tire da minha miséria, R2 murmurou baixinho enquanto a palestra seca e monótona se arrastava. Burocracia é o pior, é a mesma coisa em todo lugar, Patrick concordou, juntando-se aos aplausos educados enquanto o palestrante concluía. Verificando algum conteúdo adulto? R2 provocou enquanto esperavam o próximo palestrante subir ao palco. Não, apenas uma foto da minha filha, Patrick respondeu, mostrando a selfie para R2. Sua esposa? R2 perguntou. Ouvi rumores sobre vocês dois se separando. Não, ela é uma amiga, Patrick esclareceu, sorrindo um pouco e sentando-se mais ereto enquanto a mulher alta e esbelta era apresentada como a próxima oradora. Ela é. Deixa pra lá, não é da minha conta, R2 disse, ligando seu gravador enquanto a mulher começava sua apresentação em um tom nasalado. Na sexta-feira à tarde, devido a problemas técnicos, a saída de Patrick do seminário foi adiada por 1 hora. Além disso, devido a engarrafamentos em Drake Oak, Texas, ele ficou na estrada até às 10 horas da noite. Durante uma conversa telefônica com Stacy, ela mencionou que ajudou a Sra. Simone a preparar o jantar, que consistia em costeletas de porco recheadas, couve de Bruxelas e arroz pilaf. Stacy disse que a Sra. Simone não me deixava comer couve de Bruxelas, ela disse que era para adultos. Ela até perguntou se eu tinha idade suficiente para comer arroz. Você acredita nisso? Não, eu realmente não acredito, Patrick admitiu. Simone então compartilhou uma receita de couve de Bruxelas com Patrick pelo telefone, às vezes fazendo ajustes. Após a conversa, Simone perguntou a Patrick sobre a viagem, os seminários e quando ele voltaria para casa, e terminou com as palavras, eu te amo, tenha cuidado, antes de desligar. Ao entrar no apartamento, Patrick notou na sala de estar uma tenda improvisada feita de um cobertor estendido sobre 2 cadeiras de jantar. Simone olhou para fora da tenda e colocou o dedo nos lábios, pedindo silêncio. Nosso pequeno indiozinho está dormindo, ela sussurrou saindo do vidvão. Ela abraçou Patrick com força, pressionando todo o seu corpo contra ele, e o beijou.
Boa noite, seu sussurro ecoou. Patrick geralmente dormia no sofá quando Stacy passava a noite, dando a ela a cama. Exausto por um dia duro e pela viagem, ele estava feliz por ter a oportunidade de descansar. Patrick acordou e encontrou a porta do quarto firmemente fechada. O latido agudo de Upton, o aroma de café e bacon e o som de duas garotas rindo enchiam o ar. 9. Não é de se espantar que eu esteja morrendo de fome, Patrick murmurou levantando-se da cama. Dorminhocos finalmente acordados, Simone anunciou. Já era hora, Stacy entrou na conversa. Waffles, de onde vieram? Eu nem tenho uma máquina de waffle, Patrick exclamou enquanto Stacy orgulhosamente apresentava um prato na mesa. Ah, a senhorita Simone é logo ao lado, Stacy apontou para o apartamento de Simone. No café da manhã, Stacy compartilhou entusiasticamente suas dicas de como fazer waffles usando uma concha de sopa, o que ela achou incrivelmente legal. E para a alegria de Patrick, eles tinham bacon de verdade, não o peru que sua mãe costumava servir. Tudo bem, papai, disse Simone, manuseando sua máquina de waffle limpa com cuidado. Estou trabalhando hoje à noite e o Hollands fecha aos domingos, então nosso encontro está marcado para segunda à noite. Eu realmente odeio segundas à noite. Todo mundo fica grudado naqueles jogos idiotas de futebol de segunda à noite, então Donnie sabe que não deve me escalar. Adeus, senhorita Simone, disse Stacy, dando um abraço na mulher. Tchau. Cara de Stacy, respondeu Simone, dando um beijo na cabeça da garota. Não. Só meu pai, Stacy protestou. Bem, minhas desculpas, mas parece que esqueci como dizer Stacy, então vou ter que ficar com a cara de Stacy, Simone provocou. Que pena. Stacy é um nome tão lindo, mas eu esqueci completamente como dizê-lo. Então adeus, cara de Stacy. Bem, então, vou esquecer como dizer senhorita Simone, Stacy retrucou. Melhor não, Simone sorriu. Oh, uau! Deus, do jeito que você fala, veja, massa boa, sem profissionalismo. Dublagem de mais um waffle para você, entendeu? Enquanto Patrick estava se barbeando e tomando banho, ele notou que Simone tinha feito algumas mudanças. Uma grande toalha de banho rosa e fofa estava pendurada no suporte de toalhas. Dentro do chuveiro, havia uma bolsa de malha suspensa em um gancho na parede traseira, contendo uma esponja de bucha, um frasco de shampoo com forte aroma floral e um frasco de sabonete líquido floral. Enquanto passeava com Upton, Patrick ouviu a conversa animada de Stacy sobre as atividades que ela e a senhorita Simone tinham feito. Ela até perguntou se poderia fazer um piercing no umbigo como a senhorita Simone. Então Stacy começou a relatar um incidente envolvendo a senhorita Simone e outra pessoa, incluindo algumas palavras coloridas. Interrompendo-a, Patrick apontou a linguagem inapropriada. Stacy protestou, mas Patrick a alertou para não repetir. Ele então começou a limpar a bagunça de Upton. De repente, Marco e seu dono apareceram. O dono de Marco começou a fofocar sobre a profissão de Simone, mas Patrick simplesmente sorriu e declarou que Simone era uma artista, encerrando qualquer discussão posterior. De volta ao apartamento, Stacy correu para trocar de roupa de banho, enquanto Patrick cuidava do lixo da cozinha, que estava começando a cheirar mal. Ele ficou surpreso quando ouviu algo tilintando dentro do saco de lixo. Tirando o plástico do bacon, Patrick descobriu uma garrafa vazia de gin de menta Alberson e duas garrafas grandes de licor de menta Mark. Ele tinha certeza de que não havia comprado nenhuma delas. Embora não fosse abstêmio, ele não conseguia se lembrar da última vez que havia se entregado a algo mais forte do que uma cerveja Barley Turlings. Uma rápida verificação em sua geladeira revelou a ausência das 3 garrafas de Barley Turlings. Ah, não, eu confiei meu filho a um bêbado, Patrick lamentou interiormente. Furioso com Catherine Winslow por coagi-lo a participar de um seminário terrivelmente chato em Austin, Patrick nutria ressentimento semelhante em relação à sua ex-esposa por não ter trocado sua custódia na semana. A noção perturbadora de que Simone Ozarski poderia estar bebendo com sua filha, Stacy, enviou ondas de raiva para seu vizinho. Papai, estou pronta, Stacy exclamou, saltando para fora do quarto. Sua energia contagiou o cachorro deles, Upton, que começou a correr pelo apartamento.
Patrick forçou um sorriso enquanto ele e Stacy riam das brincadeiras. Patrick não precisou confrontar Simone Ozarski sobre sua bebida. Enquanto ela estava no quarto número 1, travesso ou bonzinho, um cliente lhe pagou uma bebida. Posteriormente, em sua próxima visita a um quarto semelhante, ela obteve cocaína e mais álcool. Em troca de um favor, Donnie, o gerente proprietário do Coquettes, permitiu que ela bebesse mais 3 drinks. Infelizmente, seu Toyota Camry teve um destino prematuro quando ela bateu na traseira de um Ford F-150 às 2h17 da manhã de domingo. À tarde de segunda-feira encontrou Patrick à beira da frustração quando ele entrou na sala de atividades depois da escola, pronto para explodir. Catherine Winslow tinha ignorado seu relatório do seminário, tendo já lido R2 Patels. Seu telefone tinha descarregado e o carregador do carro estava abandonado em seu apartamento. Até a maçã em sua lancheira estava farinhenta, e a despensa só oferecia creme azedo e salgadinho sabor cebola. Estava se configurando para ser uma segunda-feira terrível. Na sala, apenas Stacy Burke e Stacy Averlan permaneceram. A senhora Timmons procurou urgentemente falar com ele e Miss Averlan. Sua filha Wendy sofreu uma queda na escola, quebrando o braço, e a senhora Timmons precisou correr para as instalações da Alliance Health Square. Depois de dispensar o Sr. Burke e as 2 meninas, a senhora Timmons trancou a porta e saiu correndo. Patrick guiou as meninas para fora, para um banco de madeira próximo. Stacy, querida, você sabe o número de telefone da sua mãe? Patrick perguntou gentilmente, segurando o celular da filha. Ele se recusou a deixar que sua tristeza de segunda-feira afetasse essa garotinha assustada. Suprimindo um gemido, ele aceitou o balançar de cabeça dela. Meu pai pegou o nosso telefone quando saiu, Stacy sussurrou, segurando sua mochila com força. Você sabe onde sua mãe trabalha? Patrick sondou enquanto eles se acomodavam no banco. No mercado, Stacy arriscou. Tentativas de contatar a Barnes & Barnes Grocers, a loja local no condado de Oakleaf, foram infrutíferas. Até mesmo ligar para a seção de mercearia do Walmart próximo não rendeu resultados. Patrick ponderou, perplexo. Querida, sua mãe tem um nome diferente do seu? Stacy assentiu. O nome dela é Missy. Não, quero dizer, ela é uma Verlin ou... Patrick perdeu o fio da meada. Não importa, tenho certeza de que é ela. Um veículo enferrujado e indefinido freou bruscamente em frente ao banco e uma pequena mulher loira surgiu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela correu em direção a Stacy Averlin com os braços estendidos. Patrick notou que a blusa do uniforme tinha um emblema, Natural Pix Grocers, acima do peito esquerdo da mulher. Sinto muito, a senhorita Gabi me fez ficar até Tamara chegar. A mulher se desculpou com a filha. Tudo bem, eu já lidei com um chefe assim, Patrick assentiu, levantando-se. Eu não te conheço. Você é um novo professor aqui? A mulher perguntou, olhando para Patrick. Oh não, eu sou Patrick Burke, eu sou o pai de Stacy. Patrick sorriu, colocando uma mão no ombro da filha. A senhorita Timmons teve uma emergência, então. Uma emergência, exclamou a senhorita Verlin, seus olhos azuis arregalados. Então ela deixou meu bebê ir com um completo estranho. Não sou exatamente um estranho, Patrick tranquilizou. Stacy, minha filha, vocês são estranhas para mim, Missy declarou firmemente. Olá, Patrick Burke. Patrick se apresentou, estendendo a mão para a pequena loira. Stacy, entre no carro, Missy ordenou. Fique tranquila, alguém vai ouvir sobre isso. Em meio a um gemido e uma lufada de óleo queimando, Miss e Stacy Averlin partiram do estacionamento da escola. Patrick guiou sua própria Stacy em direção ao seu carro. No dia seguinte, ao entrar na sala de atividades depois da escola, Patrick avistou a senhora Linder na recepção, ajudando uma criança com a lição de matemática. Ela olhou para cima e deu um aceno educado para Patrick. Olá, cara de Stacy. Patrick cumprimentou com um sorriso, enquanto Stacy Averlin e sua xará jogavam uma partida de Uno. Parecia que Stacy estava intencionalmente deixando a menina mais nova vencer. Oi, Miss Averlin disse,
se aproximando de Patrick. Acho que podemos ter começado com o pé esquerdo ontem. Acredito que começamos com o pé direito, Patrick respondeu, estendendo a mão. Confia em mim, quando se trata do rosto da minha Stacy. Bem, eu tendo a entrar no modo mamãe urso, e Missy sorriu se desculpando. Escute, você gosta do Brix? A pizzaria aqui na rua? Amanhã começa a Semana das Mães com ela, e nós geralmente vamos ao Brix, e Patrick começou enquanto apertava a mão de Missy. Ah, Brix! Faz uma eternidade que não como o Brix, Missy exclamou. Vamos, é por nossa conta, Patrick ofereceu. Eles chegaram antes de Miss e Stacy, então esperaram do lado de fora. Quando Miss e Stacy saíram do carro enferrujado, Patrick segurou a porta aberta para elas. Miss insistiu em nada de anchovas, enquanto a garçonete indiferente os direcionava para qualquer mesa disponível. Tudo bem, então normalmente Stacy pega um pequeno de 3 queijos, e eu pego um pequeno extravaganza de carne, Patrick explicou. Ah, espera aí, você quer o vegano para eles? Hein? Eu não sou vegana, Missy respondeu. Ah, bem, eu pensei. Quer dizer, ontem você estava usando aquela camisa do mercado. Patrick parou de falar. Só porque eu trabalho lá não significa que eu acredite em tudo isso, Missy admitiu. Ei, um trabalho é um trabalho, certo? Não é verdade, Patrick concordou. Então, Patrick, onde você trabalha? Missy perguntou. As meninas optaram por uma pizza grande de 3 queijos. Stacy buscou a aprovação da mãe antes de pedir uma Dr. Pepper. Os adultos se contentaram com uma pizza Supreme, sem anchovas, e chá gelado adoçado. Durante a refeição, Patrick descobriu que Missy tinha 21 anos. Ela havia deixado a escola quando engravidou. Jimmy Dunn, o pai de seu filho, e Missy nunca se casaram, mas viveram juntos até Jimmy decidir que já estava farto da vida familiar. A última notícia que Missy teve, James Lydon estava cumprindo pena de 12 a 20 na penitenciária Mumphrey em Mumphrey, Louisiana. Stacy Verlin, sem saber, falou baixinho sobre o passado criminoso de seu pai. Nós éramos muito jovens e tolos, Missy murmurou. Lá fora, Missy e Patrick hesitaram, tentando encontrar mais palavras. Eventualmente, Patrick confessou que teve que ir embora porque eles tinham um cachorrinho em casa que provavelmente estava ansioso por atenção. Mas, no próximo fim de semana? Não neste, mas no seguinte? Patrick propôs. Ambas as meninas imediatamente comemoraram a ideia de ir ao Lovridge Water Park. Missy sorriu e provocou Patrick sobre querer vê-la de maiô. Corando, Patrick admitiu que seus motivos não eram totalmente inocentes. Mais uma vez, o fim de semana sem a namorada foi triste. A mãe de Marco informou Patrick ansiosamente sobre o que tinha acontecido com a vizinha deles, Simone, como se estivesse se gabando. Patrick a encarou com um olhar severo. Com licença, senhora? Não tenho certeza se você acredita em Deus, Patrick finalmente falou. O quê? Claro que acredito, a mulher fungou. Sério? Agindo dessa maneira? Sobre o infortúnio de outro filho de Deus? Espero que seu Deus seja muito mais compassivo do que você, Patrick comentou, pegando o depósito de Upton. Na quarta-feira, Patrick entrou na sala de atividades pós-escola com um sorriso. Stacy e Stacy estavam, como sempre, juntas. Stacy Burke estava ajudando Stacy a Verlan com sua lição de casa, combinando letras com ilustrações. Então, a palavra começa com J ou H? Stacy perguntou. Elas aguardavam a chegada da mãe de Stacy. Quando Missy entrou na sala, os dois adultos trocaram sorrisos. Patrick mais uma vez lembrou Missy sobre o parque aquático, e ela prontamente concordou. Você só quer me ver de maiô, ela sussurrou, enquanto as duas meninas saíam correndo do prédio da escola. Bem, é claro que sim, Patrick concordou, apertando afetuosamente sua pequena mão antes que ela se virasse para seu carro. A mamãe está se mudando, Stacy anunciou de seu assento de segurança na parte de trás do carro de Patrick. Ela é o quê? Patrick perguntou, lutando para não reagir exageradamente à revelação repentina.
A chefe dela está se mudando para o escritório de Norville, então ela está se mudando para o Tennessee e diz que eu terei uma escola totalmente nova e tudo mais? Stacey continuou. E quando ela vai se mudar? Patrick perguntou, impressionado com sua própria contenção. Não sei, ela está empacotando tudo. Eu não consegui nem encontrar meus sapatos esta manhã, Stacey disse. Patrick e Stacey apressadamente acompanharam Upton ao chegarem ao apartamento. Devido à sua urgência, Upton levou mais tempo do que o normal para atender às necessidades dela. Deixando Stacey na frente da televisão, Patrick saiu e deixou mensagens nas caixas postais de Andrew Walker e Victoria Baker. O serviço de atendimento e Richard notou a ausência de Stacey Burke da escola no dia seguinte, possivelmente sexta-feira, devido a uma emergência familiar. Vila ficou furiosa ao receber uma intimação judicial do juiz David Glasspool. Sua raiva aumentou quando ela soube que, como ela e Patrick haviam concordado com a custódia compartilhada enquanto aguardavam o decreto de divórcio, ela não poderia levar Stacey para fora do estado sem o consentimento de Patrick. Eu sou a mãe dela. Vila sibilou para o juiz Glasspool, seu olhar cheio de ódio. Você não tem o direito. Você está enganada, senhora Burke, interrompeu o juiz Glasspool. Sim, você é a mãe, mas a criança tem dois pais, cada um com direitos iguais em relação ao bem-estar dela. O parque aquático proporcionou entretenimento e, apesar de usar o maiô de uma peça, Missy parecia atraente nele. As coxas altas acentuavam seu traseiro compacto, enquanto seus seios eram modestos, encaixando-se em sua pequena estrutura de 4 pés e 5 polegadas. Após a excursão ao parque aquático, eles jantaram no restaurante chinês Lin Shou, pedindo carne bovina com brócolis, carne de porco agridoce e frango com ervilhas. Não se preocupe, Patrick garantiu a Missy. A carne com brócolis é para adultos. Eles não vão gostar. Claro, Stacey Averlan rebateu. Mas contém brócolis, explicou Patrick. Só adultos apreciam brócolis. Não, contestou Stacey Averlan. Durante sua criação, a família de Patrick era vizinha dos Wangs. Apesar da barreira linguística entre a família Burke, que não falava cantonês, e os Wangs, que não falavam inglês, Dan Burke insistiu em ajudar seus vizinhos da melhor forma possível. Huang aprendeu poucas palavras em inglês, mas amigo era uma que ele usava com frequência, especialmente quando conheceu Dan, Peg e Patrick Burke. Uma vez por mês, suas famílias trocavam jantares com os Burkes desfrutando da autêntica culinária chinesa na casa de Huang e Peg retribuindo com comida americana, tipicamente espaguete de pote. Essa troca cultural levou Patrick a dominar a arte de comer com haxiz. As meninas Burke abraçaram avidamente o desafio de usar haxiz, com Missy tentando brevemente antes de recorrer ao garfo. Patrick, estou com tanta fome, Missy riu, pegando seu garfo. Não, mãe, olhe, Stacey insistiu, demonstrando sua habilidade de pegar brócolis com os haxiz. No trailer Averlan, Missy os recebeu para dentro. Ela tinha uma torta de sorvete de chocolate pronta para que ela e Patrick pudessem aproveitar o café enquanto as meninas tomavam leite. Será que o Staceface gosta mesmo de torta de sorvete de chocolate? Patrick brincou. Eu quero ser o Staceface, Stacey Averlan reclamou. Enquanto Stacey Burke insistia que adorava a torta de chocolate, era sua favorita absoluta. Tudo bem, Patrick disse, olhando ao redor do trailer aconchegante. Você pode ser Staceface. Ah, então o que eu deveria ser? Protestou Stacey Burke. Você pode ser Scoba do Oba, sugeriu Patrick. Scoba do Oba, as duas garotas comemoraram. Stacey, Miss interrompeu enquanto enchia a cafeteira. Stacey já é Staceface. Então Stacey, qual é seu nome do meio? Patrick perguntou. Stacey Jun, Stacey Averlan respondeu. Então, poderíamos chamá-la de Patrick ponderou. Junmun, Missy propôs. Junmun, Stacey e Stacey se encolheram em uníssono. Stacey J, Patrick sugeriu. Sim, Stacey J ficando furiosa com isso. Sim, Stacey Averlan concordou entusiasticamente. Pai, Staceface balançou a cabeça indicando que seu pai não era legal. Stacey J ficando irritada com isso, Stacey J exclamou fazendo uma dança boba.
Então, eu sou Stacey M. Stacey perguntou enquanto Stacey J dançava ao redor. Não, você ainda é Staceface, Missy sorriu. Então, qual será o novo nome da mamãe? Stacey J perguntou. Ela. Patrick sorriu. Seja legal, Sr. Patrick, Missy avisou pegando a torta de sorvete da geladeira. Ela, Mississippi, Patrick provocou. Mississippi, Staceface e Stacey J riram. Mississippi, hein? Bem esperta, Missy disse, cortando um pedacinho de torta para Patrick. Pronto, é tudo que você ganha. Depois de terminar a refeição, com Patrick sendo oferecido um segundo pedaço um pouco maior, Stacey e Stacey foram para o quarto de Stacey J. Missy guiou Patrick para o sofá. O beijo inicial deles foi gentil, seguido por um mais apaixonado com bocas abertas. Para o terceiro beijo, Missy se acomodou no colo de Patrick, abraçando-o com força. Eventualmente, Patrick teve que concluir o dia. Afinal, elas tinham um animal de estimação exigente em casa. Ambas as meninas pareciam bem cansadas. O barulho do quarto de Stacey já havia diminuído significativamente. Boa noite, Missy concordou enquanto Patrick escoltava uma Stacey sonolenta até a porta. Boa noite, Patrick concordou, inclinando-se para outro beijo. Ah, Stacey J exclamou, avistando os adultos se beijando. Patrick sorriu ao ouvir dois gritos animados após fechar a porta do trailer. Stacey provocou o pai brincando enquanto ele destrancava o carro. Quando chegaram ao apartamento, Stacey estava dormindo profundamente. Ela estava ficando pesada demais para carregar, então Patrick relutantemente a acordou para a caminhada do estacionamento até o apartamento. Durante a audiência de divórcio, Twila reconheceu sua intenção de se mudar para Norville, Tennessee, para trabalhar no escritório de Norville. No entanto, ela estava insatisfeita com a decisão de que Stacey permaneceria na casa até atingir a maioridade. Twila defendeu a venda da casa, e os lucros foram divididos em 65-35 a seu favor, citando a iniciativa do divórcio por Patrick. Além disso, ela buscou a custódia total de Stacey e Margaret Burke, com Patrick tendo direitos de visita restritos. Quando a juíza Lisa Webb finalizou o divórcio com um golpe decisivo de seu martelo, ela rejeitou as inúmeras exigências de Twila, negando todas elas. Boa sorte em seus futuros empreendimentos, Patrick murmurou baixinho enquanto Twila se virava. Observando os olhares trocados entre Twila e Carl Holder, seu supervisor direto durante os procedimentos, Patrick não conseguiu ignorar a proximidade do relacionamento deles, suspeitando que ia além de meros laços profissionais. Ausentes do tribunal estavam a própria supervisora de Patrick, Victoria Baker, e Catherine Winslow, a chefe do departamento, que normalmente estaria ao seu lado durante tais procedimentos. 2 dias depois, o primeiro sinal de que algo estava seriamente errado ocorreu quando Patrick recebeu um telefonema informando que sua casa estava em chamas. Douglas East, um vizinho aposentado que morava 2 casas abaixo, alertou Patrick sobre o incêndio, expressando preocupação com a aparente ineficácia dos 3 caminhões de bombeiros que lutavam contra o inferno. Confirmando os piores medos de Patrick, uma ligação para a escola de Stacey revelou sua ausência naquele dia. Patrick contatou seu advogado, que o aconselhou a desligar e ligar para a polícia. Seguindo esse conselho, Patrick contatou o gabinete do xerife do condado de Oak Leaf e registrou um boletim de ocorrência de sequestro, fornecendo detalhes do veículo de Twila, incluindo marca, modelo, ano e número da placa. Ele também os informou sobre o provável destino de Twila e Stacey Burke. Enquanto Patrick fazia ligações freneticamente, um Toyota Highlander atravessava um trecho desolado da rodovia do Texas. Insatisfeita com a situação, Stacey Burke não gostou do carro devido ao odor desagradável deixado pelos cigarros mentolados Benson & Edges de Carl Holder. Além disso, faltar à escola naquele dia foi uma fonte de frustração para Stacey, principalmente porque ela havia estudado diligentemente para uma prova de história. Vamos jogar um joguinho, Vila anunciou, excedendo um pouco o limite de velocidade enquanto dirigia. Ela riu para si mesma, confiante de que o dispositivo escondido sob a cama do quarto de hóspedes garantiria que Patrick não pegasse a casa. Ela havia programado o cronômetro para disparar às 11 horas daquela noite. Quando alguém detectasse a fumaça,
ela e Denise Holder já teriam ido embora há muito tempo. No entanto, Tvila havia esquecido os marcadores e IPM no cronômetro. Isso é um jogo? Stacey perguntou. De fato, vamos lhe dar um novo nome, Tvila disse. Que tal Cinderela? Cinderela? Stacey exclamou. Mãe, isso é bobagem. Bem, talvez Rapunzel. Você tem esse cabelo longo. Ah, e você não ficaria linda com cabelo vermelho longo? Tvila sugeriu. Mãe, protestou Stacey. Não, não Rapunzel. Denise? Denise? Sim, sim, você realmente se parece com uma Denise, declarou Tvila. Enquanto Tvila dirigia para Nordeste, Cal seguia para Leste na I-10. Com a janela aberta, ele jogou cinzas de cigarro para fora. Tvila devia estar louca se achava que ele conseguiria dirigir mais de 1.100 milhas sem fumar. Não, não Tvila. Amélia, Cal lembrou a si mesmo enquanto jogava ponta fora. Amélia e Denise. Holder. Cal fechou a janela, xingando a falta de rádio via satélite no carro de Tvila. Ele ansiava por Johnny Cash, Jerry Jeff Walker e Waylon Jennings, não pela música country atual. Claro, Carrie Underwood era atraente, mas sua música... Aquilo não era country de verdade. Droga, Cal sibilou quando um carro sem identificação de repente piscou sua sirene e luzes estroboscópicas azuis e brancas. Enquanto Cal esperava em uma cela de detenção por seu advogado, Tvila se virou para Stacey, perguntando, então, qual é seu nome? Mãe. É Stacey. Stacey insistiu. Stacey Mar. Não, não, não. Lembra? É Denise. Tvila insistiu, sua paciência se esgotando. Denise Holder, Stacey confirmou cansada. Aproximando-se de Lavenberg, Arkansas, Tvila decidiu que eles tinham colocado distância suficiente entre eles e o Texas. Verificando o relógio do painel, Tvila sorriu. Em 2 horas e meia, a adorada casinha de Patrick seria reduzida a cinzas. Ao avistar a placa do Lavenberg Home com 14, ela ativou a seta. Agora lembre-se, seu nome é Denise, Denise Holder, Tvila lembrou Stacey enquanto acordava a garota de um sono inquieto. Sim, senhora? O homem latino sorriu quando os dois viajantes exaustos entraram no saguão do Home com 14. Olá, sim, preciso de um quarto para... Tvila começou. Estou sendo sequestrada, Stacey declarou em voz alta a uma ordem judicial dizendo que ela não tem permissão para me tirar do Texas. Denise, isso não é verdade, Tvila disse, tentando ignorar a declaração da criança com uma risada. E meu nome não é Denise, Stacey gritou. Meu nome é Stacey Margaret Burke. Isso é verdade? O balconista perguntou a Stacey. Não, não é verdade, esquece, estamos indo embora. Tvila estalou, agarrando o braço de Stacey firmemente. Minha esposa e um homem. Eles levaram meu filho, o latino sibilou, seu 38 apontado para a cabeça de Tvila. Por 10 anos não vi meu único filho. Ele manteve a arma apontada para ela enquanto esticava o braço para apertar o botão de uma linha externa no sistema telefônico do motel. Tvila, encarando o cano de uma arma nos olhos cheios de ódio do recepcionista do motel, sabia que tinha chegado ao fim de sua fuga. 911, qual é a sua emergência? Uma voz de mulher perguntou. Sim, tem uma garotinha aqui que diz que está sendo sequestrada, o homem declarou. Meu nome é Simone e eu sou, Simone Ozarski tentou dizer antes de sucumbir a soluços profundos e dolorosos. Está tudo bem, uma mulher confortou Simone, dando tapinhas em seu ombro. Querida, todas nós já estivemos na sua pele, está tudo bem. Depois que a van retornou ao Alliance Square Health Facility, os 9 homens e 6 mulheres entraram na clínica de desintoxicação e se reuniram em seu círculo habitual. Então, Simone, por que você acredita que foi tão difícil para você reconhecer que tem um problema com o álcool? Terry Perry perguntou. Não tenho certeza, a loira murmurou, limpando o nariz com as costas da mão. Poderia ser porque se você admitisse, então não seria capaz de voltar a isso?
Se você reconhece que é impotente perante o álcool, então não seria capaz de justificar pegar sua próxima bebida? Terry pressionou. Não tenho certeza, Simone repetiu. Simone, Terry persistiu. Não tenho certeza, ok? Realmente não tenho certeza, Simone explodiu. Sim, você sabe, Terry insistiu, nós. Você sabe. E até que você possa ser sincera, eu não sei, e eu não me importo, Simone gritou a plenos pulmões. Teresa White, a advogada de Twila, aconselhou-a a considerar um acordo judicial. O supervisor e parceiro romântico de Twila, Cal Holder, já havia aceitado um acordo judicial e se oferecido para testemunhar contra Twila no caso de sequestro. E não se esqueça do incêndio criminoso, Teresa lembrou Twila. Apesar disso, Twila insistiu em um julgamento por júri. Ela estava confiante de que poderia influenciar qualquer mãe no júri a simpatizar com sua decisão de levar sua filha junto, e ela tinha certeza de que poderia encantar qualquer jurado homem. Com um sorriso brincalhão e um movimento de seu longo cabelo loiro, ela acreditou que eles iriam competir para absolvê-la. Eu avisei, Teresa comentou, desprovida de simpatia, quando Twila foi considerada culpada de todas as 12 acusações. Você deveria ter aceitado a confissão, Teresa reiterou, quando Twila foi sentenciada a um mínimo de 20 anos na penitenciária feminina de Ucessa em Vaccalo, Texas. Mississippi, exclamou Stacey J. quando sua mãe entrou na sala de atividades pós-escola. Olá, Mississippi, o rosto de Stacey cumprimentou com um sorriso, já reunindo suas peças. Oh, eu vou repreender aquele homem, Missy riu. Ele está em apuros. Boa tarde, Sra. Burke, Sra. Ortega disse com um sorriso, desviando sua atenção de um garoto que lutava com seu exercício de leitura. Ao ouvir a saudação, Missy sorriu largamente. A Sra. Ortega retribuiu o sorriso, então voltou a se concentrar na aluna. Com um aceno para a Sra. Ortega, as 3 loiras saíram da sala. Stacey J. segurou a mão da mãe enquanto Staceface caminhava do outro lado de Missy. Você precisa parar de crescer. Você vai ficar mais alto que eu, Missy disse a Staceface, sorrindo. Patrick já estava no trailer preparando o jantar quando o trio chegou. Stacey J. ainda gritava, mas Staceface fazia sons de engasgo enquanto Patrick cumprimentava Missy com um beijo. Enquanto jantavam, Missy lembrou Staceface e Stacey J. sobre a consulta no dentista marcada para a tarde seguinte. Patrick, brincando, sugeriu resolver o problema arrancando todos os dentes com um alicate. Mãe, faça ele parar, Staceface reclamou. Missy fez uma pausa, seu garfo a meio caminho da boca. O quê? Staceface perguntou, notando a expressão estranha no rosto de Missy. Do que você me chamou? Missy perguntou. Oh, opa. Desculpe, Staceface respondeu, corando. Oh não, oh não. Nunca se arrependa por isso, Missy insistiu. Ela se levantou e correu ao redor da mesa, abraçando Staceface firmemente. Nunca se arrependa por isso. Ser mãe é a melhor coisa do mundo, Missy sussurrou, dando um beijo na bochecha de Staceface. Os 4 prisioneiros entraram furtivamente na sala e então se jogaram nas cadeiras. Eles não deram atenção à senhora idosa que alegremente procurava voluntários para ler a literatura. Não vendo ninguém interessado, ela atribuiu leituras a eles com base em suas habilidades de leitura. O preso que mais teve dificuldade com a leitura foi encarregado de distribuir as fichas. Todos os 4 prisioneiros reviraram os olhos quando o presidente escolheu gratidão como tópico para a reunião interna do AA na prisão. Eu ficaria grato em sair desta maldita cela, mas não sou grato por este café horrível. Por que não podemos tomar café de verdade? Por que tem que ser essa porcaria descafeinada? Rose exclamou quando chamada a compartilhar pelo presidente. Simone, a presidente perguntou. Por que eu tenho que estar aqui? Eu continuo dizendo a todos vocês que eu não sou uma maldita alcoólatra, Simone retrucou. Gratidão? Eu ficarei grata quando todos vocês apenas beijarem minha bunda e me deixarem em paz, ok? 5 DUIs em menos de 14 meses? Eu odiaria ver quantas DUIs você acumularia se fosse uma alcoólatra de verdade, a presidente disse, olhando firmemente para Simone.
Por que estamos aqui? Staceface perguntou enquanto eles se sentavam. O quê? Achei que você gostasse deste lugar? Patrick respondeu, examinando o menu do Ling Show. Viemos aqui no nosso primeiro encontro, Staceface lembrou. Então, de novo, quando vocês dois se casaram. E quando estávamos comprando nossa casa, Stacy J acrescentou. Acho que eles estão de olho em nós. Missy sorriu para Patrick. Acredito que você esteja certo. Patrick sorriu de volta, apertando a mão de Missy. Meninas? Em cerca de 6 meses, vocês vão ter um irmãozinho ou irmãzinha, Missy anunciou. Irmã? Stacy e Stacy insistiram. Então, que nome devemos dar a ela? Patrick sorriu quando a garçonete se aproximou. Stacy? Stacy J e Staceface exclamaram, rindo. Ah, não, são muitas Stacys, Patrick protestou. Ela pode ser a bebê Stacy, Stacy J sugeriu. Assim, estou ficando chato com isso. Não é Denise, pai? Staceface interrompeu, de repente muito sério. Qualquer coisa menos Denise, ok? Simone recuperou a consciência, sentindo uma dor aguda na cabeça e no peito. Ela se viu em completa escuridão, incapaz de ver qualquer coisa. No entanto, ela podia perceber o suave bip de uma máquina e detectar o cheiro de produtos químicos. Você realmente estragou tudo dessa vez, Azaski. Uma voz masculina disse, soando extremamente áspera. Simone resmungou em confusão, as bandagens cobrindo seus olhos a impedindo de ver quem estava falando. Sim, senhora. Você está enfrentando 3 acusações de homicídio veicular junto com todo o resto, a voz do homem rosnou. Preciso de uma bebida, Simone reclamou. Tenho certeza que sim, o homem retrucou. Ah, tenho certeza que sim. Lá está ele. Upton, olha, é o aniversariante, Missy exclamou quando Patrick entrou na cozinha, saudado pelo cachorro animado. Papai faz 32 anos hoje, anunciou Staceface entrando na cozinha energicamente. 32? Stacy J exclamou surpresa. Tenho 32, não 30.000. Patrick riu, brincando de dar tapinhas no traseiro da filha mais velha. Depois que Patrick e as 2 meninas saíram para o trabalho e a escola, Missy começou a limpar a casa. Sua gravidez de 7 meses tornou a tarefa um pouco desafiadora, mas ela sorriu enquanto trabalhava. Mais tarde, ela preparou uma torta de chocolate gelada para o jantar de aniversário deles no Ling Show Chinese Restaurant. Enquanto trabalhava, Missy notou o carteiro parando do lado de fora. Apesar dos vidros escuros, ela acenou para ele antes que ele fosse embora. À tarde, Missy e Upton se juntaram à fila de carros para pegar as meninas da escola elementar em Richards. Upton ficou inquieto, latindo e choramingando para qualquer um que se aproximasse do carro. Quando as meninas entraram, Upton as cumprimentou ansiosamente com lambidas e patadas. Nossa, Upton, ficamos fora por apenas algumas horas, observou Staceface. Enquanto as meninas faziam o dever de casa, Missy se lembrou da correspondência e a pegou na caixa de correio, encontrando 3 contas, um folheto de vendas e um grande envelope vermelho endereçado a Patrick Burke. Depois de jantar no Ling Show, os Burkes voltaram para casa em Oakleaf. Patrick apagou a multidão de velas em sua torta de geladeira e expressou gratidão à esposa pela caneta cara, bem como às filhas pelos cartões de aniversário feitos à mão. Oh! Olha o que chegou pelo correio hoje, Missy exclamou, descobrindo um grande envelope vermelho na cesta de vime no balcão de café da manhã. Patrick examinou o envelope, notando a ausência de endereço de retorno, selo ou carimbo postal. Evidentemente, tinha sido entregue por alguém que não era o carteiro habitual. Com a unha do polegar, ele cuidadosamente o abriu. O coração de Patrick afundou quando ele leu a mensagem na parte inferior do cartão não assinado. Lembrei-me do seu aniversário este ano.